tenho dúvidas que durante todo esse período que estamos passando no Brasil e no mundo, essa pandemia que nos assola grandemente, uma das áreas mais difíceis para o relacionamento conjugal, relacionamento familiar, seja justamente o da comunicação. Nós nos vimos de uma hora para outra necessitados ou tendo que ficar em casa, tendo que estar muito mais próximos uns dos outros, quando talvez passássemos bem menos tempo do que temos passado em família, como nos últimos 2 ou 3 meses. E essa área da comunicação é uma daquelas em que normalmente casais, famílias têm muita dificuldade. Embora não nos conheçamos pessoalmente, eu não tenho dúvidas que todos nós temos dificuldades nessa área. Todos nós enfrentamos dificuldades em falar e nem sempre sermos entendidos, ou mesmo acabar falando aquilo que não deveríamos naquele exato momento em que acabamos falando a determinada palavra fora do tempo, uma palavra mais agressiva, que expressou ira ou indignação, ou tantas outras que nós acabamos usando que machucam verdadeiramente aquelas pessoas que nós mais amamos. Como eu costumo dizer, aquelas pessoas que eu mais amo na vida, no caso minha esposa e meus filhos, são aquelas que eu acabo mais machucando ou ferindo com as minhas palavras. E a comunicação é um daqueles desafios que, por mais que você tenha ido bem ontem, ou antes de ontem, ou mês passado, dependendo da situação em que nós nos encontramos, ou mesmo do nosso coração, essas palavras mal ditas acabam vindo à tona na hora mais inapropriada. Não que exista uma hora apropriada para falarmos alguma coisa errada ou alguma bobagem. Certamente não existe. Mas, certamente, pela boca, o nosso coração acaba sendo manifesto em palavras que destroem, machucam, minam os relacionamentos, né? Como o próprio Jesus disse, a boca fala daquilo que está cheio o coração. Eu quero, pelos próximos minutos, lidar com vocês com esse tema, a comunicação no contexto da família. Uma comunicação que precisa ser corretamente desenvolvida, caso contrário, tantos outros conflitos, tantos outros problemas surgirão por causa dessa comunicação mal desenvolvida. Eu, ao longo do meu tempo de ministério pastoral, que já caminha para pouco mais de 20 anos, e eu mesmo, casado já há 21 para 22 anos, eu vejo que a área da comunicação ela é tão central na dinâmica familiar que, se ela vai mal, muitas outras áreas acabam indo igualmente mal. É como se, pela maneira como nós nos tratamos, pela maneira como nós conversamos, expomos ou interagimos as nossas ideias, o equilíbrio ou a boa harmonia do lar pudesse ser desenvolvida. E o oposto também é verdadeiro, não é mesmo? Pela má comunicação, o relacionamento conjugal, o diálogo com os filhos, vocês filhos com os seus pais e tantas outras dinâmicas dentro da casa acabam certamente indo mal. E a carta de Paulo aos Efésios tem uma passagem muito significativa para nós nessa área de comunicação, bem como resolução de conflitos. Então, meu propósito aqui é duplo. Tanto lidar com a comunicação em si, quanto aperfeiçoarmos e aprendermos a lidar corretamente com os conflitos advindos de uma má comunicação. Você pode acompanhar comigo aí o texto de Efésios capítulo 4, verso 25 até o verso 32, quando Paulo diz: Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera, e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como Deus também vos perdoou em Cristo Jesus. Quando Paulo escreve a carta aos Efésios, ele está lidando com uma comunidade já madura na fé, até porque se nós voltarmos para o documento de Atos, nós veremos que já existiam presbíteros ali bem estabelecidos,
a igreja gozava de alguma maturidade e boa conceituação teológica, mas na dinâmica dos seus relacionamentos interpessoais, não existe igreja, por mais madura que seja, que não enfrente dificuldades nessa comunicação ou nos seus conflitos. Especialmente porque nós somos seres humanos ainda pecadores e lutamos com algumas coisas do nosso coração. Como eu costumo dizer, no ambiente familiar, todos nós temos o desafio de lidar com o outro num processo em que ainda estamos de amadurecimento ou da formação do caráter de Jesus em nós. Por mais maduros que já possamos ser, ainda assim estamos em construção, ainda assim estamos no processo de amadurecimento. E Paulo vai lembrar ao longo da carta que aqueles crentes já haviam sido salvos, redimidos, já haviam sido transformados inicialmente pela graça de Deus em Cristo Jesus, quando eles tinham abandonado a sua antiga forma de proceder, aquilo que os ligava ao pecado, a sua velha natureza pecaminosa, e que, portanto, eles deveriam deixar que essa graça e expressar essa graça transformadora em suas vidas, como eu já mencionei, e Cristo Jesus fosse um pouco mais formado nas vidas deles. E nós vemos aqui, nesse verso 25, que Paulo está lidando com alguns pecados ligados à área da comunicação, ligados à fala, à maneira como nós usamos a nossa língua. E, na verdade, comunicação está intimamente ligada ao uso da língua, né? Nós temos a capacidade de nos comunicarmos de diversas formas, verbalmente, visualmente, por escrita ou até pelos gestos, né? Quando nós fazemos gestos que comunicam coisas, né? Mas aqui no caso, a preocupação de Paulo é lidar predominantemente com os pecados da língua que estavam minando ou atrapalhando os relacionamentos entre crentes. E no nosso caso, por ocasião dessa conferência, eu quero aplicar mais especificamente para a área da comunicação e da resolução de conflitos no contexto familiar. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Se você prestar atenção, você verá que esse verso faz um grande contraste entre verdade e mentira. Mentira como sendo o oposto àquilo que é a verdade de Deus. Porque ao longo de toda a Escritura, nós encontramos Deus como sendo a verdade. E, portanto, tudo aquilo que ele diz e tudo aquilo que ele fala ou faz é a verdade. Então, verdade aqui não é simplesmente aquilo que eu acho ser melhor ou mais correto para a ocasião. Ou como diz a nossa ética situacional, aquilo que é mais proveitoso ou aquilo que demonstra algum sentimento melhor por pessoas. Não, verdade aqui é aquilo que parte do próprio Deus, aquilo que está em acordo com a palavra de Deus. Portanto, tudo aquilo que não tem a ver com Deus, tudo aquilo que não está em acordo, ou seja, compatível com a palavra de Deus é mentira. Por isso, fale a verdade com o seu próximo. E é interessante que a construção gramatical aqui dá a entender que talvez alguns daqueles crentes estivessem praticando a mentira habitualmente. E a ordem de Paulo é para que eles interrompessem esse comportamento ou essa conduta e adotassem a verdade como a norma de suas vidas, como a conduta de suas vidas. E veja que não é simplesmente deixar a mentira, senão primordialmente falar a verdade ou comprometer-se com ela. Eu vejo que nem sempre pessoas que não mentem são pessoas que necessariamente acreditam na verdade de Deus. E no caso do ambiente familiar, que todas as nossas palavras, os nossos pensamentos expressem perfeitamente o que a palavra de Deus diz sobre a esposa, sobre o marido, sobre os pais ou sobre os filhos. Eu vejo que muitos pecados da língua são cometidos por falarmos aquilo que não é verdade. Omissões, meias verdades, como costumo dizer, meias verdades são grandes mentiras, né? Porque elas não refletem a verdade de Deus. Quando distorcemos fatos, distorcemos palavras, ou não expressamos verdadeiramente na nossa fisionomia, na maneira como nós falamos, a verdade de Deus. Se você é um pouco parecido comigo, você deve perceber como o sarcasmo e a ironia são duas posturas muito agressivas contra as pessoas.
Porque nós usamos desse sarcasmo ou de um comportamento que não é verdadeiro para agredir, para atacar, para machucar. Talvez verdades que gostaríamos de dizer, mas sem a coragem de fazermos com serenidade, de fazermos com mansidão, com postura correta, e acabamos então sendo sarcásticos para atingir essas pessoas, os filhos, ou a esposa, ou o marido, de uma forma que não estamos dispostos a nos expormos e lidarmos com sinceridade no coração. Por isso que Paulo vai dizer, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. E tudo aquilo que viemos a falar, reflita a verdade de Deus. A verdade de Deus sobre o casamento, aquela relação pactual que você estabeleceu com o seu marido, a sua esposa, e que, portanto, deve moldar a sua boca, assim como deve moldar a minha. Preciso me lembrar constantemente que eu não estou falando simplesmente com qualquer pessoa, senão principalmente com aquela com quem eu assumi um compromisso diante de Deus. Ou eu não estou falando como com qualquer outra pessoa na rua, eu estou falando, na verdade, com os meus filhos. Eu tenho 2 filhos adolescentes que têm seus desafios, têm suas lutas, mas têm também suas virtudes. Então, quando eu falo a verdade de Deus para eles, eu na verdade estou acrescentando, edificando Jesus na vida deles, como nós veremos na sequência de um dos versos aqui. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. E se nós nos lembrarmos, Jesus vai dizer que o próximo é aquela pessoa com a qual temos relacionamento, é a pessoa a quem devemos demonstrar o amor de Deus. Ainda mais num contexto familiar, né? Onde o amor é que deve ser a característica fundamental desses relacionamentos. E nesse verso 25, Paulo dá a razão do porquê falar a verdade, porque somos membros uns dos outros. Olha que interessante, membros uns dos outros. Embora Paulo esteja falando sobre a igreja, onde na igreja existe uma inter e mútua dependência desses membros, nós podemos tranquilamente aplicar esse conceito para o contexto conjugal, onde Paulo vai dizer em 1 Coríntios 7 que nem o marido tem domínio sobre o seu corpo por si mesmo e nem a esposa no corpo dela por ela mesma, porque na verdade pertencemos uns aos outros. Eu pertenço à minha esposa pertence a mim. Ainda que possamos ter alguma intimidade física, na verdade, um pertence ao outro, não como posse ou objeto, mas num relacionamento de pacto, no relacionamento de cumplicidade, no relacionamento de intimidade, assim como pais e filhos, filhos e pais. Um pertence ao outro, não apenas por serem progenitores ou por serem filhos desse casal, mas porque um depende do outro para esse crescimento no legado de fé, como por exemplo Deus disse para Abraão, lá em Gênesis capítulo 18, verso 19, que Abraão teria um filho a quem ele ensinaria a palavra de Deus, e esse é um conceito que permeia toda a Escritura. São muito mais do que filhos simplesmente físicos, são pessoas a quem Deus nos deu a oportunidade de imprimir a fé cristã. Somos membros uns dos outros. Então, de alguma forma, se a nossa comunicação vai mal com um outro membro da nossa família, é como se estivéssemos agredindo a própria carne, é como se estivéssemos agredindo a nós mesmos. Aliás, Paulo vai dizer isso em Efésios 5, né? Ninguém maltrata o próprio corpo. Pelo contrário, você cuida e zela, assim como nós devemos cuidar e zelar pelas pessoas da nossa família. Então nós falamos a verdade um com o outro porque pertencemos um ao outro. E se a mentira é tudo aquilo que é contra a palavra, a verdade e a vontade de Deus, na medida em que nós semeamos a mentira no contexto do lar, escondendo, distorcendo, fofocando, sendo maldizentes, ou seja lá o que for, na verdade nós estamos minando, atacando e guerreando contra a própria família. Por isso fale a verdade. E se talvez você tenha alguma mentira que você esteja contando para alguém da sua família, vocês filhos aos seus pais, marido para a esposa para o marido, tome o compromisso de confessar esse pecado,
Por mais doloroso que isso possa ser, por mais difícil que seja ter essa coragem de verbalizar, de reconhecer, de expressar que está pecando contra um membro da família, faça isso, porque não existe um lugar onde a verdade de Deus reine que não seja frutífero, que não seja abençoado. A graça e a bondade de Deus são manifestos nesse ambiente da verdade. Por isso, fale a verdade um com o outro, porque nós nos pertencemos. E o texto continua, né? Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Olha que interessante esse texto, né? Ele usa não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, e aí o verso 27, nem deis lugar ao diabo. É uma sequência de 3 negativas, como que tentando pensar nas múltiplas realidades e experiências da vida onde podemos dar brecha para o inimigo atacar, minar, destruir o ambiente familiar. Isso não está longe da nossa realidade, pelo contrário. Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 2, num ambiente onde a falta de perdão, seja no contexto eclesiástico ou familiar, que na medida em que não perdoamos, na medida em que nós não nos tratamos corretamente, é como se estivéssemos dando vantagem para o diabo intentar e atacar nossa família. E a ideia de vantagem ali de 2 Coríntios 2 é parecida com aquela que muitas vezes fazíamos com os nossos filhos, né? Quando eles eram pequenininhos, íamos disputar uma corrida, alguma brincadeira, ou íamos jogar videogame, futebol. Eu nunca fui bom, mas quando eles eram pequenininhos, eles eram piores do que eu, então eu dava 1, 2 gols para eles de vantagem, ou eu deixava eles saírem ali a uns 10 metros na minha frente para então disputarmos a corrida. Eu sabia que eu ia ganhar, mesmo que eu tivesse dado essa vantagem. Mas no caso do inimigo, do diabo, a falta de perdão, a ira não tratada dá vantagem para ele e ele certamente poderá intentar e minar os relacionamentos familiares. Veja que a harmonia no lar, a boa comunicação ou a resolução de conflitos, muito mais do que dar um ambiente harmonioso para o lar, fecha portas, brechas e oportunidades para o diabo atacar a família. E nós sabemos que no mundo em que nós vivemos, a família tem sido tremendamente, desgraçadamente atacada de todos os lados. Por isso, irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Que nesse uso das palavras, que na maneira como nós nos comunicamos, e fechemos todas as brechas, todos os buracos nas cercas, para que o inimigo, o pecado, o mundo, seja lá o que for, não entre para dentro das nossas famílias, minando os nossos fundamentos, minando essa harmonia. Paulo vai dizer, por mais difícil que seja, talvez entendermos, é que é possível irarmos e não pecarmos. Eu sei que isso é difícil e talvez nunca tenhamos experimentado exatamente isso, porque normalmente a nossa ira ela é carregada de pecado. Por isso a gente precisa entender corretamente o que é ira. Ira, num sentido bíblico-teológico, é uma profunda indignação, descontentamento contra algo errado que foi praticado. É por isso que é possível Deus irar-se e essa ira ser santa ou ela não estar ligada, por exemplo, muitas vezes à nossa ira que é pecaminosa. Ira no sentido dessa consternação, essa indisposição, esse descontentamento, essa inconformidade com um pecado, um erro cometido. E no caso, se Deus é o Deus de toda a verdade, o fundamento dessa inconformidade ou o fundamento dessa profunda indignação tem que ser, na verdade, a palavra de Deus, o caráter do próprio Deus. Todo motivo egoísta, todo motivo estritamente pessoal não é legítimo para fundamentar a minha ira. Porque eu sou tendencioso. Pessoas fazem aquilo que eu não gosto, mas aquilo que elas fazem não é necessariamente errado ou pecado. Ok? A gente precisa entender isso num contexto familiar. Que nem tudo aquilo que é dito é necessariamente errado ou pecado.
Nem tudo aquilo que é feito é necessariamente errado ou pecado. Mas se nós estamos estressados, cansados, se nós estamos bravos, qualquer coisa que o outro faça para nós pode ser um motivo da ira. Mas não é uma ira legítima. Tá bom? Então, a gente tem que entender que a ira tem espaço nos relacionamentos quando um pecado foi cometido. E ainda assim, Paulo vai dizer, irai-vos, mas não pequeis, ou irai-vos e não pequeis. Que seja demonstrada essa indignação, essa desaprovação do pecado cometido, mas que seja feito de uma forma coerente com a verdade de Deus. Paulo vai dizer, na verdade disse um pouquinho antes, aí em Efésios capítulo 4, do falar a verdade em amor. Eu diria que uma ira legítima é corretamente manifesta quando um pecado é cometido, mas aquele que confronta fala a verdade em amor. Eu não tenho dúvidas que nós erramos muito nisso. Essa é a nossa luta, é a luta do nosso coração, expressar o nosso descontentamento, expressar nossa desaprovação de um pecado cometido, mas com mansidão, em amor, conforme a verdade de Deus. Então, nós ficamos irados e não pecamos na medida em que nós exortamos, nós admoestamos, nós confrontamos com a verdade, mas em amor. Não se põe o sol sobre a vossa ira. É interessante que no contexto judaico, pelo calendário judaico, um dia começa basicamente às 6 horas do dia anterior. É como se hoje, às 6 horas, virasse o dia, 6 horas da tarde, virasse o dia começando um novo dia. Porque é quando normalmente o sol se põe, né? Claro, isso varia das épocas do ano, né? Mas pôr-se o sol significa virar o dia. Ou seja, irai-vos, mas não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Que não vire o dia sem que você tenha tratado a resolução do seu pecado, ou não tenha resolvido o seu pecado, melhor dizendo. Que não comece um novo dia sem que você tenha resolvido todas as pendências de ontem. É exatamente isso que Paulo está dizendo. E eu lembro que desde o meu período de namoro, com a Juliana, minha esposa, e recentemente comemoramos aí 24 anos de namoro, né? Que desde o nosso namoro nós acertamos o seguinte, nós convencionamos o seguinte, que nós nunca iríamos dormir sem que tivéssemos resolvido tudo, né? Eu ia para minha casa, ela ia para a casa dela, mas nós tínhamos o acordo de resolver tudo, porque nós não queríamos que aquele dia passasse com coisas por resolver, com pecados entre nós, porque nós sabemos, isso está ligado ao coração humano, que pecados não resolvidos ficam cozinhando, ficam fermentando e apodrecendo o nosso coração. E quando nós nos casamos, nós levamos ainda mais a sério isso, né? Porque agora estávamos dormindo na mesma casa, no mesmo quarto, na mesma cama, e nós sabíamos que se nós não tratássemos aquilo antes de dormir, nós iríamos dormir, aquilo ia fermentar no nosso coração, apodrecendo mais, e nós acordaríamos muito piores. Como eu costumo dizer, querendo ver sangue, né? Aquela ideia de machucar o outro. E nesse acordo que nós fizemos, nem sempre a gente conseguiu cumprir, né? Foram pouquíssimas mesmo, graças a Deus. Mas eu lembro dessas pouquíssimas vezes, uma vez ou outra nós fomos dormir e cada um ali do seu lado, especialmente eu, tinha algo para resolver com a Juliana e eu então queria mandar para ela mensagens ou informações de que tínhamos algo para resolver, né? E cada um foi dormir bravo com o outro, com alguma ira no coração. E aquele momento antes de realmente dormir, né? Eu me mexia muito forte, muito pesadamente ali na cama, né? Como que tentando chacoalhar o colchão, mandando ondas e vibrações, dizendo: olha, temos coisas para resolver, olha, não podemos dormir. E na verdade, tínhamos que ter a humildade, um ou outro, nem me lembro as circunstâncias, um ou outro ter a humildade de dizer: realmente, não podemos dormir, nós temos um acordo entre nós.
E às vezes passavam-se ali minutos daquela cena cômica, né, para não dizer trágica, e enfim cedíamos no nosso orgulho, conversávamos, pedíamos perdão. E como é diferente você ir dormir nessa circunstância. Ou mesmo com os filhos, né? Sem ficar mandando mensagenzinha, aquelas indiretas, ficar cutucando, sentar e resolver. Eu diria que não é tão difícil resolver conflitos com filhos pequenininhos. Torna-se cada vez mais difícil resolver conflitos na medida em que eles aprendem a argumentar, na medida em que eles aprendem a pensar por eles mesmos. Mas a resolução de conflitos, o não se pôr o sol sobre a ira, independe da idade, porque na verdade é um princípio bíblico da resolução dos conflitos independente das circunstâncias. E na medida que não resolvemos, na medida que o sol se põe sobre a nossa ira, acabamos dando lugar ao diabo. E é exatamente isso que Paulo diz para não acontecer. Deixe a mentira, fale a verdade. Se você vier a se irar, que seja com base na verdade de Deus, mas que haja disposição, o compromisso de resolver aquilo o mais rápido possível, o mais imediatamente possível, para que o perdão, para que o retratar-se sejam ali restabelecido e com isso não damos lugar ao diabo. E aí no verso 27, né, nem deis lugar ao diabo, como eu já mencionei, 2 Coríntios capítulo 2, né? Não deixe que o diabo alcance vantagem e com isso mine a família. O verso 28 é uma aplicação desse princípio do deixe de fazer isso, faça aquilo, mas no contexto do não roubar, né? Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe. Veja de novo que a maneira de expressarmos a nossa santidade em Cristo é por meio de práticas substitutivas. Se você olhar para o verso 17, você verá que Paulo já diz que nós já temos uma nova natureza em Cristo. E por isso já temos todas as condições necessárias e favoráveis para praticarmos essa nova vida em Cristo. Então ninguém pode dizer que não consegue fazer a verdade. Ninguém pode dizer que não consegue perdoar. Porque, na verdade, pela nova vida em Cristo, já temos condições e recursos para tudo isso. Basta lançarmos mão dessa nova vida em Cristo e então praticarmos. Por isso que Paulo é tão enfático. Aquele que não mais isso, portanto, aquilo. E o verso 29 serve que como que um funil que nos ajuda a refletir em que tipo de palavra ou que tipo de palavra deve sair das nossas bocas, né? Não saia da vossa boca, e aí diz, nenhuma palavra torpe. Aqui é a palavra podre, palavra estragada, palavra que fede, palavra que corrói, que pode ser mentira, pode ser sarcasmo, pode ser a ironia, pode ser algum tipo de indignação e que acaba falando mais do que deveria ou além do que deveria. Carrega aquela emoção que machuca, né? Tudo aquilo que é contra a santidade de Deus através e em Cristo Jesus. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas sim, ou seja, elimine isso, passe a falar aquilo. Interrompa esta realidade prática, adote aquela nova. E sim, unicamente a que for boa para a edificação. E esse unicamente aqui é bem restritivo, né? É como que se não houvesse espaço para essa palavra podre, essa palavra torpe. Mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e transmita graça aos que ouvem. Olha que interessante. Edificação. Aquilo que contribua, que acrescente, que promova a santidade do outro. E a palavra edificação dá a ideia de como que colocar tijolos sobre tijolos ou blocos sobre blocos, porque você tem a ideia de um edifício completo, perfeito, a imagem, né? Então tudo aquilo que você faz contribui para isso. Então cada palavra contribui para, no caso, a formação de Cristo naquela pessoa, bem como para a demonstração de que somos membros uns dos outros. Paulo não está falando simplesmente palavras de afirmação, né? Mas ele poderia muito bem estar pensando naquilo que diz Provérbios
capítulo 15, né? A palavra dura suscita a ira, mas a palavra branda, né? Ela trata o coração, ela lida com as causas da indignação. Palavras que edificam, palavras que contribuem, palavras que expressam essa nova vida em Cristo. Fico pensando, quantas vezes nós não acabamos falando além do que deveríamos, já juntando até com o próximo princípio, né? O conforme a necessidade. Acabamos falando aquilo que não deveríamos de uma forma tão agressiva que nós machucamos, menosprezando o outro, desmotivando em muitas áreas da vida, né? Não é por acaso que Paulo vai dizer em Efésios capítulo 6 que os pais não devem provocar seus filhos à ira. Eu acabo provocando muitas vezes meus filhos à ira pelo que eu falo, como eu falo, o quanto eu falo. Quando talvez eles já tenham entendido o erro que cometeram, mas a gente vai lá e massacra um pouco mais, né? A gente acaba querendo pesar a mão além do que deveria. E a gente tem um acordo aqui em casa também. Eu não vou dizer que seja fácil ser praticado, mas nós lutamos para que sim, para que consigamos. É que nós vamos conversar da forma mais serena possível, sem acusações, sem trocas de farpas, buscando ajudar o outro a entender o nosso ponto de vista. E essa ideia de conforme a necessidade. O livro de Provérbios está cheio daqueles versos que falam sobre o mexeriqueiro, aquele que fala demais. Até memorizamos em família um desses provérbios, né? Aquele que guarda sua boca, guarda sua vida. Mas aquele que fala demais acaba se arruinando. E aqui pouco importa se é homem ou mulher, nós acabamos falando além do que deveríamos, porque na verdade nós esbravejamos no falar. Nós queremos transmitir toda a nossa indignação, a nossa raiva, ira, ódio, seja lá o que for, falando além do que deve. Falar conforme a necessidade também diz o seguinte: não entendeu, pergunte, ao invés de acusar. Como é difícil isso, não é? É mais fácil a gente ficar com aquilo que acha que entendeu do que foi falado do que perguntar o que você quis dizer com isso. Talvez esse seja o desafio para alguns. Ao invés de só acusar, ao invés de simplesmente predispor-se à sua própria ideia, não entendendo a do outro, essa é para se explicar. Sente com calma para conversar. Isso demonstra a necessidade, né? Quem guarda a sua boca, guarda a sua vida, mas aquele que fala demais acaba se arruinando. Não conheço uma pessoa que fala além do que deve, e em que a sua boca, a sua língua, não seja um laço para a sua própria ruína. Esse é o nosso desafio, falar menos, escutar mais. Tiago vai dizer isso, né? A ira de Deus não produz, a ira do homem não produz a justiça de Deus. Por isso sejam prontos a ouvir, tardios para se irarem. E ali a ideia, se nós temos que ser prontos para ouvir, é como se a ira fosse promovida ou alimentada pelo falar. Essa é a ideia do conforme a necessidade. E assim transmita a graça aos que ouvem. Sejamos graciosos, amorosos, agradáveis, simpáticos no falar. De novo, Provérbios capítulo 15, né? E a palavra dura suscita a ira, né? Mas a palavra branda, ela trata de corações. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Essa é a certeza de que o Espírito Santo que habita em nós é o grande capacitador para que façamos tudo aquilo que é correto dentro de casa, no ambiente familiar ou eclesiástico. Ele é o maior interessado que resolvamos os nossos conflitos, em que saibamos perdoar, em que saibamos cuidar da nossa boca, né? E na medida que nós a usamos mal, na medida em que nós não resolvemos os conflitos que temos entre nós, é como se entristecêssemos o espírito. Não quer dizer que o humor do espírito muda à medida que nós fazemos algo, né? Mas certamente aquilo que Deus intenciona fazer em nós, por meio do seu Santo Espírito, acaba sendo manchado na medida em que nós não deixamos que esse Espírito atue em nós segundo
o seu querer. E por fim, Paulo então vai dizer: longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias e bem assim toda malícia, né? Ou seja, tudo aquilo que atrapalha, tudo aquilo que agride, tudo aquilo que fomenta o conflito, a discussão, o problema, longe. E a ideia de longe é como se caminhássemos em sentido contrário, de tal forma a nos afastarmos cada vez mais, de tal forma a isso ser cada vez mais incomum, mais distante da nossa realidade da vida cristã, né? Por isso eu falei para vocês sobre alguns pactos, alguns compromissos que assumimos em família. Porque a gente tem que lidar com devido peso e seriedade o uso da nossa língua. Longe amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, qualquer outra coisa que expresse a maldade, o pecado. E aí ele diz, é outro daqueles, isso não, aquilo sim. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Nós perdoamos não porque seja fácil, não porque o outro não fez algo que realmente nos agrediu ou machucou, mas nós perdoamos porque isso demonstra o perdão de Deus por nós. Ou seja, nós expressamos horizontalmente aquilo que Deus atuou em nós e a nosso favor verticalmente. Por isso, se você tem algo a pedir perdão, se você tem algum compromisso a assumir aí na comunicação, na resolução dos conflitos no contexto da sua família, do seu casamento, faça isso. Coloque-se diante de Deus, peça ajuda, peça capacidade para que esse Cristo que já habita em você, esse Espírito que já habita em você, frutifiquem cada vez mais, de tal forma a termos famílias e casamentos abençoados pela graça. É isso que eu creio, é isso que eu oro, é isso que eu busco, tanto no meu casamento quanto na minha família. E que Deus te abençoe, na graça e na paz de Jesus Cristo.